Pessoal, nesse vídeo 56, nós vamos entrar no último assunto aí do nosso curso, que é o princípio de conservação do momento angular. Como eu falei com vocês, né, nesse curso a gente percorre, né, 3 grandes princípios de conservação da natureza. Conservação da energia, que a gente viu, né, mais no início do curso. Na sequência, lá no capítulo de sistemas de partículas, a gente viu a conservação da quantidade de movimento linear, ou do momento linear de um conjunto de partículas, e agora conservação do momento angular, tá? Então, para a gente entender isso, vamos supor o seguinte, antes da gente enunciar, né, o princípio de conservação do momento angular, vamos fazer algumas considerações aqui mais gerais, tá? Digamos que você tem um corpo rígido qualquer que está girando e está ao mesmo tempo transladando no espaço, tá legal? Bom, então, claro, a gente pode enxergar esse corpo rígido como sendo composto de um sistema de partículas, né? Um corpo rígido, ele é uma coleção de partículas, né? Aí eu identifiquei aqui 2 partículas, a partícula I e a partícula J, tá? A gente sabe que cada uma dessas partículas no corpo, cada uma delas está submetida à ação de forças externas, por exemplo, a força peso, né? Força peso é uma força externa ao corpo, está atuando nessa partícula aqui, nessa aqui também, e em todas as outras, tá? E cada uma dessas partículas também sofre ação de forças internas. São forças entre as próprias partículas. Por exemplo, se você pega aqui a partícula I e a partícula J, elas podem interagir devido às ligações químicas, né? Então essas forças aqui, ó, F, IJ e FJI, formam parte de ação e reação, né? São forças internas. Podem ser, por exemplo, as forças de interação molecular entre essas 2 partículas I e J, que formam aquele corpo, né? A gente já discutiu um pouco sobre isso. As forças internas, elas têm como papel manter a estrutura rígida, né? A estrutura sólida daquele corpo, tá? E aí é o seguinte, dando sequência aqui, né? Vamos escrever aqui uma expressão para o momento angular total desse corpo. O momento angular total é a soma dos momentos angulares de todas as partículas, né? Então, cada uma delas está em movimento, a soma desses momentos angulares individuais é o momento angular total do meu sistema de partículas, né? Então, L é o L1 mais L2 mais L3 até Ln, onde N é um número de partículas, é um número grande, né? Que compõe lá aquele sólido, tá? Então, vamos fazer o seguinte, se cada uma dessas partículas aqui está submetida à ação de forças, tanto internas quanto externas, essas forças produzem torques, né? Quanto que vale o torque total atuando nessa coleção de partículas? É só derivar essa expressão aqui no tempo, né? O que é torque? Não é dl dt? Então, se eu fizer o dl total dt, isso é o torque total atuando naquela coleção de partículas, né? Ou seja, é o torque devido a todas as forças que estão atuando em todas as partículas daquele corpo rígido, né? Então, dLdt é o torque total. Isso é igual, derivar aqui, eu vou derivar cada parcela, né? dl1 dt é o torque devido às forças que estão atuando apenas na partícula 1, tanto forças internas quanto externas, mais o torque atuando na partícula 2, que é o dl2 dt, mais dl3 dt, que é o torque devido a todas as forças que estão atuando na partícula 3, e assim sucessivamente, né? Até, na verdade aqui então, torque 1 mais 2 mais 3 até o torque n, né? Na enésima partícula que compõe aquele corpo, né? Então, cada uma dessas parcelas aqui, ó, cada um desses torques, eu posso dividir em 2 componentes, né? Cada um desses valores aqui, ó, cada um desses tal índice I, esse índice I vai de 1 até n, né? Então, cada um desses termos eu posso dividir em 2. Eu tenho os torques devido às forças internas e tenho o torque devido às forças externas atuando naquela partícula, naquela iésima partícula daquele corpo, né? Então, por que eu estou fazendo isso? Esse somatório total aqui, ó, de vários torques, né, de n torques, eu posso agrupar em torques devido apenas às forças internas e torque apenas devido às forças externas ao corpo, né? Então, só reforçando, né, o que seriam as forças internas? Seriam as forças moleculares, por exemplo, que mantêm aquele corpo em estado sólido. O que seriam as forças externas?
Força-peso, atrito, tensão numa corda, a força que uma pessoa está fazendo aqui empurrando esse corpo, enfim, são forças cujos agentes físicos são externos ao corpo, né? Então eu posso agrupar esse somatório em torques internos e torques externos. É isso que está colocado aqui, ó. O torque total, ou seja, a soma de todos os torques que atuam em todas as partículas desse corpo, desse sistema de partículas, né, é igual ao torque total interno, né, devido apenas às forças internas, mais o torque total devido às forças externas, né? Só que o que acontece, pessoal? Esse camarada aqui, ó, o torque total devido às forças internas, aquele negócio vai ser zero. Pelo seguinte, essas forças aqui, ó, elas não formam pares de ação e reação. Essa força aqui, ó, ela é igualzinha a essa, a força que a partícula, aqui na verdade eu coloquei F e J, né? A força que a partícula I sofre devido à partícula J é igualzinho à força que a partícula J sofre devido à partícula I, né? Essas duas partículas aqui, elas, né, uma interage com a outra e essas interações formam par de ação e reação. Essa força aqui é igualzinha a essa, só com direção contrária, né? Mesma intensidade e direção contrária. Então, no fim das contas, quando eu fizer a soma de todos os torques devido apenas às forças internas, como essas forças formam par de ação e reação, esse somatório total aqui, internamente ao corpo, esse somatório vai ser zero. Por causa justamente da terceira lei de Newton, né? Pares de ação e reação, tá? Internamente ao corpo. Tem como fazer, tá? Uma demonstração mais rigorosa disso aqui, tá? Tem como mostrar rigorosamente que essa parcela dessa soma, né? Essa contribuição aqui, a contribuição dos torques internos é zero. Tem como fazer uma demonstração mais rigorosa desse resultado, tá? Eu não vou fazer aqui porque intuitivamente já dá para sacar, né? Como eu tenho pares de ação e reação internamente ao corpo, então os torques que eles produzem, quando somados, né, esses torques vão ser zero. Então, as forças internas não vão contribuir para o torque total atuando naquele corpo. O torque total atuando num corpo é apenas devido às forças externas. Força-peso, atrito, tensão numa corda, seja lá o que for. Força normal, seja lá o que for. Tá legal? Então, pegando aqui nessa equação, né? O torque total é devido apenas às forças externas. E o que é torque total? É dL dt, taxa de variação do momento angular. Então, essa equação está dizendo para a gente o seguinte, que apenas os torques externos é que são capazes de modificar a rotação de um sistema, ou seja, modificar o momento angular daquele sistema. Isso faz sentido, né, gente? Olha só, imagina assim, né, você tem esse apagador aqui, ele está colocado aqui em cima da minha mão, né? Eu tenho torques internos, né? Eu tenho zilhões de partículas que formam a estrutura física desse estojo, né? Você tem forças internas e você tem torques, né? Só que esses torques internos não vão contribuir para aumentar ou diminuir a rotação desse estojo, né? Seria muito estranho, imagina, se as forças internas contribuíssem para o momento angular, esse estojo aqui está parado, e aí de repente, por causa das forças internas, dos torques internos, né, esse troço começa a girar espontaneamente. Imagina como é que seria estranho, né? O negócio está parado aqui, aí tem torques internos, o negócio começa a rodar sozinho. Isso não faz sentido, né? Na prática a gente não vê isso, né? Então, por quê? Nesse caso aqui, ó, eu tenho forças externas? Tenho aqui a força peso e a força normal, mas essas forças não produzem torque. O torque total delas é zero. Então, elas não contribuem para aumentar... Desculpa, eu tenho torques internos, né? Na verdade, é isso que eu queria dizer. Eu tenho torques internos, tenho forças internas e forças externas também. Mas as forças internas não vão contribuir para aumentar a rotação desse sistema, né? Então, esse estojo não vai sair rodando espontaneamente, né? Apenas se eu pego aqui, ó, tem aqui esse estojo, beleza. Tem aqui a força peso, tem a força normal, tá? Ele está paradinho, não está girando. Mas se eu venho aqui com uma força externa e dou um cutucão aqui na lateral desse estojo, se eu venho aqui, ó, né, e
faço uma força aqui assim, ó, ele começa a girar em torno de um eixo vertical. Porque aqui, essa força que eu estou fazendo aqui na lateral desse estojo, aí sim, essa força externa produz um torque e esse torque externo é igual à taxa de variação do momento angular. Aí esse negócio pode ganhar rotação, né? Mas as forças internas não, ok? Aí, bom, ok, então o torque externo é igual a dL dt, né? Se esse corpo, né? Se um corpo está girando em torno de um eixo de rotação fixo, eu sei, além disso, né? Eu sei que o torque total é igual a I vezes ômega. Desculpa, I vezes alfa, né? I vezes alfa, né? Porque para um corpo girando em torno do eixo de rotação, né, eu tenho aqui a segunda lei de Newton na forma rotacional, né? Igual a gente discutiu no vídeo anterior, né? Quando você tem um corpo que é simétrico, né, ele está girando de forma simétrica em torno do eixo de rotação, né, igual a gente viu no caso anterior, para corpos simétricos, eu sei que o meu L total, ele é I vezes ômega. Né? Para corpos simétricos, o momento angular é paralelo à velocidade angular. Se eu pego isso e jogo ali na equação, eu vou ter o seguinte, que o torque total é igual a d dt de I ômega. Isso é igual a d dt de ômega, né? O momento de inércia é constante, não varia no tempo, e a derivada de ômega dt é o meu alfa, né? Então eu vou achar que o torque externo total é igual a momento de inércia vezes a aceleração angular, né? Ou seja, apenas torques externos são capazes de promover a aceleração angular naquele corpo, né? Ou seja, vão modificar a rotação daquele corpo. Tá? Então, de novo, as forças internas, essas forças internas, elas só servem para manter a estrutura física coesa daquele sólido, né? Elas não modificam nem o momento linear do sistema e nem o momento angular, ok? Não contribuem nem para a translação do centro de massa, como a gente já viu, e não contribuem para a rotação do sistema também. Tá? Só as forças externas que contribuem para isso, né? E aí é o seguinte, né? Pegando esse resultado, vamos fazer um caso particular. E se a resultante de torques externos for nula, né? Que é esse exemplo que eu estava dando aqui, né? O estojo está aqui paradinho, então você tem aqui a força peso e a força normal, né? As duas não estão produzindo torque, então o torque externo total nesse sistema é zero. Então o que acontece numa situação desse tipo? Se o torque total externo for zero, então meu dL dt vale quanto? Meu dL dt é zero. O que significa? Se a taxa de variação de uma coisa é zero, significa que aquela coisa é constante. Então, num sistema de partículas, quando a resultante dos torques externos for nula, o momento angular do sistema se conserva. Tá? Então, é uma lei parecida com a conservação do momento linear, né? Lá no capítulo de sistema de partículas, a gente viu assim, quando a resultante de forças era zero, a quantidade de movimento linear era constante. Aqui uma situação parecida. Quando eu não tenho torques externos, a quantidade de movimento angular, né, ou o momento angular do sistema, se conserva. Significa que a rotação do sistema ela vai se conservar na ausência de torques externos. Tá, ok? E bom, como eu já tinha afirmado para vocês, né, isso vai levar a uma série de situações bastante curiosas, né, uma série de fenômenos físicos curiosos, né, como eu já mencionei para vocês, questão do sistema solar, né, e algumas outras situações que a gente vai discutir a partir do próximo vídeo. Tá? Então, a partir do vídeo 57, eu vou indicar um outro vídeo para vocês assistirem, demonstrando na prática, né, a validade e as consequências dessa situação, onde você tem ausência de torques externos, né? Qual que é a consequência disso na prática. Aí vai ter um vídeo ilustrativo que eu vou indicar para vocês, tá? E aí na sequência a gente faz alguns exemplos, tá? Então a gente retoma isso no vídeo 57.